Se nós fôssemos dar importância às notícias sensacionalistas dizendo que fulano de tal é o anticristo, Beltrano de tal é o anticristo, já teríamos com certeza um time de futebol de anticristos. Se um só homem vai conseguir fazer a desgraça no mundo, imagine se tivéssemos 10 anticristos. A prova disso é que nenhum deles foi a lugar algum e, portanto, qualquer notícia nessa linha não merece a sua credibilidade. A Bíblia não brinca com essas coisas e não nos admite brincar, cara. As pessoas que foram intituladas como possíveis anticristos na história não foram a lugar algum, como eu acabei de dizer, senão desempenhar apenas um papel de não muita relevância para a vida dos cristãos. Porque são tantos personagens que os homens vivem e inventam como pessoa do anticristo que às vezes fica até engraçado de se acreditar. Já disseram que Hitler seria o anticristo, disseram que Osama Bin Laden também era um anticristo, que Mikhail Gorbachev também seria um anticristo. E a mais engraçada, teve um pregador americano, eu não sei nem como dizer algo dessa linha, que acabou chamando a Oprah Winfrey, aquela grande entrevistadora do talk show americano, dizendo que ela era o anticristo, cara. Mas veja só, a Oprah é o anticristo. Não, mas agora é sério. Como eu havia prometido, agora estou aqui de volta para continuar aquele assunto sobre o anticristo. E sem mais enrolação, vamos iniciar. Como havia falado no outro vídeo, Daniel vê 4 animais simbólicos, cujos quais representavam os impérios mundiais naquela época. Alguns vigentes e um que ainda não existia, que era o romano. E em cima deles, desses 4 impérios mundiais, está a base do governo do anticristo. Você vai entender por quê. A estátua do sonho do rei Nabucodonosor e os 4 animais simbólicos estão diretamente relacionados. Diante desses, eu queria concentrar nossa meditação em cima do 4º animal, para que possamos entender por que ele era tão diferente dos demais e os motivos que nos levam a acreditar que ele terá papel importante no fim dos dias, mesmo após não estar mais em existência no futuro. A gente, quando lê a Bíblia, não consegue entender a sua forma, pois Daniel não conhecia nada que fosse semelhante ao seu aspecto. E possivelmente esse tinha forma demoníaca, o que confirma de onde esse império surgiu. Ele era sobremaneira terrível, dizia Daniel. Causava medo e espanto. E não foi isso que o Império Romano causou ao mundo naquela época? Ele tinha dentes de ferro. No mundo animal, as partes mais fortes e utilizadas pelos animais são as patas, no caso unhas ou garras, e a boca, se referindo a dentes. Dentes de ferro significa que o líder desse império mundial fez muito estrago com o que disse. Lembre-se que os dentes estão dentro da boca. A relação aí fala de oratória. Teve um poder de persuasão incrível, causando até guerras com suas palavras. E não será assim também um anticristo? Não esqueça que a base desse novo governo que há de surgir vem lá de trás, como eu já venho falando nos vídeos anteriores. Unhas de bronze. Bronze fala da Grécia, o abdômen da estátua. Fala do território de sustentação do anticristo. Antigo território conquistado pela Grécia, embora fossem muitas as províncias que Alexandre o Grande tem alcançado, esse território compreendia toda uma região do Oriente Médio, as quais eram Egito, Turquia, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Síria, Sudão, Turcomenistão, Líbano e Irã. Estes países não foram a base do Império Romano, mas do grego, babilônico e do medo-persa. Unhas estão nas mãos e falam de sustentação, de agarrar alguma coisa, de se apoiar em algo. Ele devorava e fazia em pedaços, já dizia Daniel. Mostra que esse império foi impiedoso, cruel e tinha uma capacidade enorme de matar. Assim também será o império do anticristo. Quando nós vamos para Apocalipse 13, a gente consegue enxergar as mesmas características dos 3 primeiros animais de Daniel nesse que João vê. Primeiro, ele parecia um leopardo. Segundo, tinha patas de urso. Terceiro, boca ou focinho de leão. Entre os animais velozes, ninguém é mais rápido que o leopardo. Este só perde para o chita. E nenhum morde de forma mais forte e agressiva que o leão. Observe que esse animal do capítulo 13 de Apocalipse consegue reunir em si as partes mais fortes de cada animal apresentado no capítulo 7 de Daniel. Curioso, né, galera?
Então o governo que levantará esse homem, que é o anticristo, trará o que havia de mais forte no Império Grego, né, com a capacidade enorme e rápida de conquista como o leopardo. Também o poder de destruição que o Império Medo-Persa tinha, né, como urso destruidor, que subjugava outras nações, e com a autoridade, poder e liderança aquisitiva do Império Babilônico, representado pelo leão, na pessoa de Nabucodonosor. Sendo assim, entenda, Leopardo fala de rapidez em seu objetivo para atacar sua presa. Os pés de um urso têm o poder de esmagar o que pisa, em razão dele ser pesado, dele ser alto e a largura que ele possui. Um animal robusto e forte, características que esse novo império possuirá. A boca do leão, além de força, denota poder nas palavras. A parte mais forte desse novo governo será a sua oratória. Na Bíblia, Jesus alcançou o mundo através das suas palavras e é o leão da tribo de Judá. Veja só que coisa. E o diabo tentando imitá-lo, falando no aspecto de semelhança a Jesus Cristo como o leão de Judá, beleza? Pretende enganar as nações com suas palavras de sedução. Por isso que o governo do anticristo terá a boca de um leão. Ele terá um poder de persuasão incrível. Sem esquecer que no caso do líder desse governo, ele terá em si o poder do leão que ruge buscando quem possa tragar. Uma clara alusão ao diabo que quer imitar Cristo, como já acabei de falar. O leão também faz referência à pessoa do rei Nabucodonosor. Por isso ele, esse novo governante, terá características da antiga Babilônia, que é o atual Iraque. Muita gente pensa que a Babilônia acabou-se absolutamente. Na verdade não, ela continua viva, só mudou o nome. Mas aí é assunto para outro vídeo. Interessante é que a Bíblia fala de Sodoma e Babilônia, que na verdade será o espírito dessas duas cidades operando nos dias da grande tribulação, pois havia muito misticismo naquele lugar e nos países de onde deriva o islamismo, exatamente onde se situa atualmente os países árabes. E isso não vem de agora. Aquela região é tão cheia de balagandã, vamos dizer assim, né, de tanto esoterismo, que tudo isso começou lá. Todo o esoterismo começou lá, na antiga Babilônia. E não é à toa que existem demônios presos naquela região, aguardando o momento para começarem a agir nos dias da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 9, versículo 14. Vocês lembram que um demônio que operava sobre o reino da Pérsia, atual Irã, se opôs ao anjo que iria trazer aquelas revelações para o futuro ao profeta Daniel? Lembram bem? E Daniel estava onde? Na Babilônia, exatamente no atual Iraque. Que outra passagem bíblica narra um fato desses? Consegue notar que o espírito da Babilônia ainda está vivo? Paramos por aqui, galera. A gente vai dar uma paradinha por aqui hoje, tá certo? E em breve iremos falar mais sobre essa figura. Repito, esse assunto não pode ser explicado em um vídeo com apenas 10 minutos. E eu não iria produzir um vídeo com mais de 40 minutos de duração para não cansar vocês, tá certo? Então a gente vai continuar nessa série falando por pedaços do governo do anticristo e no que tange a esse futuro governo. Pelo menos eu tenho paciência para assistir vídeos longos desde que o seu conteúdo seja bom. E como eu não conheço a sua paciência, vou dividir o vídeo em 4 pedaços, tá certo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que gostam desse tipo de assunto, porque pode parecer irrelevante, mas é de grande valia saber quem será o inimigo da igreja e quem é o espírito que opera sobre ele. Beleza? Então, galera, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.